Olá pessoal, hoje eu quero continuar falando sobre a separação do joio do trigo, no qual eu falei no último vídeo que postei, transcendendo as aparências da mente. E é muito bom a gente sabermos isso, porque é a única forma de nós realmente transcendermos este mundo e adquirirmos a paz interior. E, consequentemente, não nos julgarmos, não ficar nos condenando e nem nos culpando por qualquer ato que nós venhamos a fazer. Porque muitas vezes nós fazemos algo que nós pensamos que estamos contrariando a vontade de Deus e com isso nós adquirimos a culpa, ficamos nos sentindo culpados e, logicamente, achamos que vamos ser condenados por tais atos. Então, é muito bom a gente saber disso, porque dessa forma a gente pode anular o nosso ego, fazer a separação do joio do trigo e termos paz e sermos mais felizes e, o mais importante, sermos livres. Livres da culpa, da condenação, do julgamento sobre nós mesmos e sobre as outras pessoas. Então, vamos lá para a nossa vinheta, eu volto já já. Bom, pessoal, para compreendermos isto, eu vou começar falando do apóstolo Paulo. Lá em Romanos, capítulo 7, versículo 18, 19 e 20, ele despertou para essa verdade. Então, ele disse: porque bem sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o mal que não quero, já não sou eu quem faço, mas o pecado que habita em mim. Então, o apóstolo Paulo, neste momento, ele compreendeu essa verdade. Ele queria fazer o bem, mas ele não conseguia fazer. Então ele compreendeu que se ele queria fazer o bem e ele não conseguia fazer, ele fazia o mal que ele não queria fazer, então não era ele que estava fazendo o mal, mas sim o pecado que habita dentro dele, ou seja, o ego dele, os condicionamentos mentais que ele adquiriu no decorrer de toda a sua vida, no qual sua mente já estava programada. Então, o apóstolo Paulo fez essa separação do eu verdadeiro e do falso eu, do trigo e do joio, né? Ele fez essa separação. Ele compreendeu que se ele queria fazer o bem, né, e ele não fazia o bem, logicamente não era ele que estava fazendo o mal que ele fazia, mas sim o pecado que habitava nele. Tanto que no decorrer, vocês podem dar uma verificada lá na Bíblia depois, se vocês quiserem, que ele vai falando outras coisas, até ele chega ao ponto de dizer assim: maldito o homem que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Engraçado que ele não fala da morte deste corpo, ele fala do corpo dessa morte. E é isto que eu quero explicar para vocês aqui agora e também aprender, né, com vocês, porque é um assunto que eu estou insistindo, porque eu também estou praticando isso aí, porque é a única forma da gente adquirirmos paz interior, né, e deixarmos de julgar tanto as pessoas como a nós mesmos e de ver as aparências desse mundo como fatos reais. Eu disse lá no último vídeo que eu postei, Transcendendo as Aparências da Mente, que quando nós vermos uma pessoa praticando uma má ação, seja qual for,
Nós não devemos julgar aquela pessoa por aquilo que nós estamos vendo, pelaquela aparência que nós estamos vendo, mas sim compreender que não é o Cristo, o eu verdadeiro dela, que está agindo naquele momento, e sim o ego dela, a mente dela que está agindo naquele momento. Ou seja, o condicionamento que ela teve desde a infância, né? E também o seu nível de consciência que ela tem naquele momento é que está agindo, não é a pessoa em si. Porque a pessoa em si, se ela tiver paz, ela não é capaz de praticar nenhum tipo de mal. E também não é capaz de julgar as outras pessoas ou de maltratar ou de prejudicar as outras pessoas. Se uma pessoa está em paz, ela não faz mal para ninguém. Se ela realmente cumpre aquele mandamento que amar uns aos outros como eu vos amei, nesse mandamento cumpre-se todas as outras leis. Ou seja, você não faz mal para você e nem para as outras pessoas. Você não julga as outras pessoas e nem a si próprio. Você não deseja o mal para os outros e nem para você próprio. Enfim, toda lei é cumprida neste mandamento, amar ao próximo como a si mesmo. Mas só que é uma coisa que nós hoje não estamos vendo muito nas pessoas, né? Nós estamos vendo sempre conflitos, brigas, divergências, falta de entendimento, uns querendo prejudicar os outros. Então está havendo aquela guerra entre o ego das pessoas. Cada um quer ser melhor do que o outro. Se for julgado ou se alguém praticar uma ação má com ela, ela quer se vingar. Então é uma guerra de egos, né? Então não são os verdadeiros filhos de Deus que estão nesta cena, não é o eu verdadeiro delas, sim o ego delas é que está agindo. Nós devemos aprender a separar essas duas coisas. Quando nós compreendemos que não é o Cristo, o eu verdadeiro da pessoa que está agindo, mas sim o ego dela, então nós ficamos em paz, porque sabemos que tal coisa, tal imagem é falsa, e como toda imagem falsa, não possui nenhum poder. Parece ter poder, mas não tem, realmente não tem poder, é como uma sombra. Então nós não damos poder. Como filhos de Deus, nós temos o mesmo poder dentro de nós. O poder infinito de Deus opera em todos nós completamente. O infinito não age em uma pessoa de uma certa forma e age em outra pessoa de outra forma. Não, ele age em todas as pessoas da mesma forma, ou seja, preenche todo o nosso interior. Então podemos dizer que em Cristo nós temos o mesmo poder, ou melhor, somos o mesmo poder. E por isso nós estamos em completa harmonia e paz uns com os outros. Nós vivemos na mais completa felicidade. Mas já que nesse mundo de aparências a coisa não é assim. Então nós vemos diversos conflitos, até mesmo entre as religiões, entre os próprios religiosos, os evangélicos. Quantos a gente não vê aí entrando em conflito uns com os outros, né? Qualquer palavrinha errada, o outro já rebate, já fala que aquela pessoa precisa ler a Bíblia, entender a Bíblia melhor, porque ela está falando uma coisa que não é bíblica. Então, a gente vê aí várias pessoas, mundos, todos vocês vejam, nós sabemos de tudo isso, né? Nós estamos vendo isso todos os dias acontecendo. Então, para nós que estudamos a espiritualidade e queremos crescer espiritualmente, né? Não ter apego nenhum a este mundo, nem às aparências das pessoas e nem a nossa mesma, nós devemos
compreender essa verdade, saber separar o joio do trigo e não dar poder nenhum para o joio, mas sim para o trigo, que no trigo nós estamos todos em perfeita paz e harmonia, mas no joio não. Esse joio ele cresce junto com o trigo dentro de nós, mas só que chega uma hora que nós temos que fazer a colheita, e aí é que nós devemos compreender essa verdade e começar a separar o joio do trigo. Isto é em relação a todas as coisas e a todas as pessoas, e inclusive a nós mesmos, que às vezes nós praticamos uma determinada ação má, né? E achamos que estamos contrariando Deus e nos condenamos por isso, nos sentimos culpados. Se a gente pratica uma ação e de repente a gente ouve de um padre ou de uma religião qualquer, de um pastor, que tal ação que nós praticamos é ruim, não é boa perante Deus e que Deus vai nos castigar por aquilo, nós nos sentimos culpados, nós nos sentimos tristes e, consequentemente, ficamos com medo do castigo, da condenação. E quando não compreendemos a verdade, nós então ficamos ali, martelando aquela culpa, né? Dando mais força para ela, nos sentindo mais e mais culpados. E o medo da condenação vai aumentando cada vez mais até que chegue no nosso subconsciente. Quando essa ideia de condenação chegar no nosso subconsciente, o subconsciente vai reproduzir na nossa vida toda espécie de coisas ruins como punição pelaquela culpa que nós estamos sentindo. Não é que isto seja uma coisa real, é uma coisa subjetiva, não é objetiva, mas simplesmente foi porque nós alimentamos o sentimento de culpa, damos força para ele e ele se tornou uma ideia subconsciente, uma ação subconsciente. E a partir deste momento as coisas começam a dar ruins para nós. Então é por isso que nós temos que separar esse joio do trigo imediatamente. Não ficar alimentando o sentimento de culpa porque alguém nos diz que tal ação que nós praticamos foi ruim, que tal pensamento que nós teve foi ruim, é pecado. Não, a gente deve cortar logo o mal pela raiz, simplesmente mudando a nossa forma de pensar e não dando crédito para aquilo que os outros falam. Simplesmente a gente observar nossos pensamentos, qualquer que seja eles que vêm, e cortar eles no momento em que eles aparecerem, querendo nos condenar, simplesmente diga algo contrário, como Deus me ama e cuida de mim, ou Deus é perdão infinito, ou simplesmente Deus é onipresente, Deus é onipotente, Deus é onisciente. Qualquer palavra que você achar conveniente e que você sinta realmente na alma o poder de tal afirmação. Então, assim você corta aqueles pensamentos e você não alimenta os sentimentos de culpa. E aí então isso não chega ao seu subconsciente. Não chegando ao seu subconsciente, não tem como ter efeito na sua vida. O Joel Goldsmith, ele nos ensina uma coisa que é uma forma de nós cortarmos a lei kármica, né? Antes que ela comece a agir. É justamente isso que eu estou falando aqui. A gente compreender que não fomos nós que praticamos tal ação, mas sim o estado de consciência que nós tínhamos naquele momento em que nós praticamos aquela ação, que foi o ego. No momento em que nós compreendemos isso, nós separamos, vamos falar assim, biblicamente falando, né? Nós separamos o joio do trigo e a lei kármica é cortada.
Então não teremos efeito maléfico nenhum na nossa vida. Isso nós devemos pôr em prática, tanto em relação a nós mesmos, como as outras pessoas, como as aparências do mundo. Todas essas males que nós estamos vendo no mundo aí é fruto dos pensamentos que foram alimentados pelas pessoas. São coisas que vêm há muito tempo, né? Desde o começo do mundo praticamente, vamos falar assim, né? E isto veio acompanhando nós até hoje, na época de hoje. Então, quando nós nascemos, já nascemos todo mundo com isto. Então, os nossos pais, os nossos avós, as pessoas que nos cercam, o mundo mesmo em geral, vai passando e condicionando essas ideias na nossa mente, e nós vamos crescendo com essas ideias maléficas na nossa mente. E aí é onde o joio está crescendo junto com o trigo, até que chega um momento em que nós temos que aprender a separar esses dois. É a hora da colheita, né? Para nós que estudamos a espiritualidade, nós devemos começar a fazer essa colheita. Não pensa que quando Jesus voltar, que Jesus nunca vai voltar na forma externa. Nós sabemos muito bem que o reino de Deus não vem com aparência externa. O reino de Deus vem interiormente, conforme o despertar espiritual de cada pessoa. Então não vem como muitos evangélicos pregam por aí e estão esperando a volta de Jesus Cristo, e que Jesus peguem eles, arrebatam eles e levam eles para o céu do jeito que eles estão, sem fazer uma reforma interior. Não, isso nunca vai acontecer. Jesus Cristo mesmo diz: vigiai e orai. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, o que nós devemos fazer é sempre orar e vigiar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas ações, para nós não entrarmos em tentação, nas tentações dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos e das ilusões do mundo, das ilusões que o mundo nos passa. Porque, como disse Jesus, o nosso espírito ele está pronto, ou seja, o nosso espírito já é perfeito, já é filho de Deus. Não temos que fazer nada quanto ao nosso espírito, porque esse aí foi criado por Deus, é mantido por Deus, sustentado por Deus, é a própria expressão de Deus. Então ele já é autossustentável, automantido, ele é perfeitíssimo. Nós não temos que fazer nada com o nosso espírito e já é salvo. Mas aí Jesus Cristo fala: mas a carne é fraca. Nossa carne é fraca. Se nós não vigiarmos nossos pensamentos, nós caímos em tentação. Ou seja, nos deixamos levar pelas aparências deste mundo. E é por isso que nós devemos sempre estar vigilantes, né? Praticamos a nossa meditação todos os dias, 2 vezes por dia ou 3 vezes por dia, conforme a disponibilidade de cada um de vocês. Mas no decorrer do nosso dia, seja fazendo o que for, andando pela rua, dentro do carro, no ônibus, no metrô, conversando com os amigos, tomando água ou estando mesmo no banheiro ou fazendo o seu trabalho, esteja sempre presente, sempre consciente. Quando estamos conscientes no aqui agora, os pensamentos vão vir, mas nós vamos estar vigilantes e não caímos na armadilha deles. Não seguimos os nossos padrões negativos de pensamento e, consequentemente, os padrões de pensamentos negativos que nós adquirimos desde o nosso passado, mais da nossa infância mesmo, né? Eles vão perdendo a força e nós não vamos repetindo eles numa circunstância futura. Então, pessoal, quando vocês fazerem uma coisa errada, né?
Não conscientemente, né? Não estou dizendo conscientemente, porque quem pratica uma maldade, sabendo que está praticando uma maldade, consciente de que está praticando uma maldade, aí sim ela está cometendo pecado, ela está contrariando a sua própria natureza verdadeira. Ou seja, ela está agindo segundo o ego dela. Mas se vocês praticarem uma ação inconscientemente ou ter pensamentos involuntários negativos, saiba que não é o eu verdadeiro de vocês, o Cristo que está agindo, mas sim é o ego. Então, não dê poder a este ego. No momento em que isso acontecer, anule-o imediatamente com stop, né? Com a afirmação positiva, uma mudança de mentalidade, até que isso se torne um hábito na sua vida. Muitas pessoas já têm esse hábito, eu mesmo já tenho esse hábito. Quando um pensamento vem na minha mente, eu imediatamente corto ele. Ou quando eu vejo uma pessoa praticando uma ação, ou quando eu mesmo pratico alguma coisa que eu não queria fazer, então, e vem aquele sentimento de culpa, eu imediatamente corto isso aí, com afirmações positivas ou simplesmente entrando dentro de mim e contemplando a minha essência. Em vez de contemplar e dar força para as aparências, eu entro dentro de mim em meditação e contemplo a minha essência, o Cristo interior, o meu verdadeiro ser. Aí os sentimentos negativos desaparecem automaticamente, os velhos padrões negativos de pensamentos do passado vão perdendo a força, não vão tendo mais força sobre você, você vai saindo do automático e passa a agir conforme a sua consciência, conforme aquilo que você quer. Em outras palavras, você deixa de ser escravo da sua mente, que até então você era, e a sua mente é que passa a ser a sua escrava. Ou, em outras palavras, o seu instrumento, que é a mente, quando bem usada, com sabedoria, com consciência, ela é um aparelho, um instrumento maravilhoso, magnífico. Então, é assim que nós devemos agir. Simplesmente não é tão difícil, mas também não é tão simples, né? Quem já praticou ou quem pratica isso sabe que não é tão simples assim. Mas tudo é possível e requer prática constante e repetição até adquirirmos o hábito, né, de estar ali presente no momento, consciente da nossa própria presença. Por exemplo, nós estamos vendo aí no mundo o que está acontecendo, né? Nós estamos vendo as guerras, estamos vendo doenças aumentarem cada vez mais, pessoas se tornando cada vez mais corruptas, outras se tornando desonestas, procurando um meio de sobreviver. Tudo isso acontece porque pensam que sobrevive com suas próprias forças. O ego, ele age assim, age como se ele vivesse por si próprio, como se ele tivesse vida própria, força própria. Então, a pessoa, para ter mais lucro ou para se enriquecer, acha que tem que prejudicar os outros, tem que roubar os outros, tirar o que é dos outros, às vezes fazer até coisa pior para obter aquilo que pertence aos outros. Isso é uma atitude de uma coisa que não tem força nenhuma, uma coisa que depende de agir de tal forma para poder se beneficiar. O eu verdadeiro jamais agiria assim. O eu verdadeiro age em benefício de todos. Quanto mais agimos em benefício da humanidade, mais as coisas vêm para nós de forma natural, sem que precisamos prejudicar ninguém,
nem fazer mal a ninguém. Mas infelizmente as pessoas não compreendem isto. Pensam que vivem com suas próprias forças, que tem vida própria, tem força própria, e ela tem que fazer aquilo que a lei, né? A lei determinou. O homem viverá do suor do seu rosto todos os dias. Essa lei, ela tem que ser transcendida, porque ela não é uma lei real, mas sim uma lei de causa e efeito. Então, muitos trabalham, logicamente, de forma correta, estão vivendo, fazendo a coisa certa, mas muitos não, muitos aí, e nós estamos vendo, né, pessoas estão se tornando completamente desonestas umas com as outras. Os golpes que dão para poder lucrar, os golpes que eles inventam, as trambicagens que eles inventam para poder enriquecer, tudo isso é coisa do ego. Não tem poder nenhum, não tem força nenhuma. Porque no momento em que aquela pessoa que pratica tal ação compreender que dentro dela mora o Cristo, ou melhor, que ela mesma é a expressão de Cristo, e que tudo que Deus é, ela é, que tudo que Deus tem, ela tem neste momento, quando ela conscientizar isso verdadeiramente, ela deixará aquele ego maldoso, ou melhor, aquele ego maldoso morre por si mesma. Em outras palavras, é queimado, lançado no fogo do inferno e queimado. Este é o significado que Jesus disse, que os maus serão lançados no fogo do inferno e serão queimados. Isto é o ego. Quando o ego for destruído, é uma simbologia de que ele é queimado e destruído, lançado no fogo do inferno. Então, pessoal, o importante para nós que compreendemos a verdade, queremos e somos espiritualistas, é procurar viver dessa forma, sempre compreendendo, tendo discernimento espiritual para separar o joio do trigo, tanto de nós mesmos, como das pessoas, como do mundo. Sabemos que as aparências que nós vemos neste mundo não pertencem ao mundo real criado por Deus, mas sim ao mundo ilusório criado pela mente humana. A mente humana é que cria todos os conflitos que nós vemos neste mundo, toda a maldade, tudo que nós vemos de mal ou de bom que acontece neste mundo é produto da mente humana, produto do ego. E como nós sabemos, o ego não tem poder algum, não é nada. Só o fato de nós fisicamente falando, né, uma simples pedrada na nossa cabeça, vamos dizer assim, uma simples pedrada na nossa cabeça é capaz de destruir este corpo. Só por esse fato a gente já compreende que nós, em corpo carnal, não somos nada, nada mesmo. Uma simples pedra no nosso sapato, por exemplo, já nos incomoda. Uma pedrinha já nos incomoda. Imagina uma pedrada na nossa cabeça. É capaz de nos mandar direto para o nosso último descanso, né, como diz as pessoas. Então, o nosso ego, o nosso corpo carnal não é nada. As pessoas se julgam melhores porque pensam que este corpo é real, pensam que ela é este corpo e se apoiam nos bens materiais que ela tem. Quando a pessoa não tem muito bem material, ela se apoia no ego, no egoísmo, no orgulho. Então, ela se apoia nessas coisas e se sente melhor do que os outros, mas nós não somos nem melhor do que ninguém, nós somos todos um só. Tanto fisicamente, nós temos todos a mesma aparência, só muda mesmo
no nosso corpo mesmo, só muda um pouco a expressão do nosso rosto, a forma de andar, né, a aparência do nosso rosto, mas temos os mesmos órgãos, o sangue é vermelho, o cabelo, nós temos tudo, temos as mesmas necessidades, nós comemos, nós bebemos água, nós temos necessidades fisiológicas, né? Todo mundo é igual, é assim. Então, a única diferença entre nós está só mesmo no pensamento, só na ilusão mental. É uma coisa subjetiva, não é objetivo, é subjetiva. Então, o que nós temos que eliminar são esses pensamentos ilusórios. Então, não é eliminar as pessoas, não, porque as pessoas são maravilhosas, são todas filhas de Deus, maravilhosas, perfeitas. O que temos que eliminar, ou o que tem que ser eliminado, são esses pensamentos invertidos, ilusórios, falsos a respeito de nós mesmos, das outras pessoas e do mundo. E termos pensamento como os pensamentos de Cristo, né? O apóstolo Paulo fala que nós temos a mente de Cristo. Se temos a mente de Cristo, então deixemos essa mente se manifestar através de nós, como praticando meditação e a observação, até que o Cristo desperte completamente dentro de nós. Porque, como ele próprio disse, eis que venho como ladrão. Quer dizer, ninguém sabe a hora que o ladrão vai invadir a sua casa, né? Ninguém sabe. Então, Cristo diz, eis que venho como ladrão. Então, nós temos que praticar meditação, estar vigilante para que Cristo se desperte dentro de nós e então nós passaremos a pensar de acordo com a mente de Cristo. Então, pessoal, é isso aí que eu queria falar com vocês. Voltarei logo com um novo vídeo, né? Com novos conhecimentos para nós, que eu também estou aprendendo muito com vocês, passando isso para vocês. Na verdade, sou eu que estou aprendendo, né? E desde já agradeço a todos vocês. Desejo felicidade para todos, muita paz, saúde e reflitam bem nisso que eu acabei de falar. E pratiquem isso aí. Esteja sempre presente no momento agora. No momento presente, no agora, você se desfaz de todas as amarras do passado e também das amarras do futuro. Você vive plenamente. Então, ponha em prática todos esses ensinamentos. Eu agradeço a todos vocês, felicidade a todos, muito obrigado e até o próximo vídeo.